Galera do nosso canal, hoje a gente vai falar sobre a figura mais importante das eleições. Quem são? Os mesários, né? Sem mesário você não consegue fazer uma eleição. Os mesários são aqueles eleitores que são convocados para trabalhar na sessão eleitoral no dia da votação, né? No dia da eleição. E eu peguei, para esclarecer melhor, nada mais nada menos, eu peguei o canal do TSE, onde tem as perguntas mais frequentes que os mesários têm, né? E eu vou falar com vocês sobre algumas, as mais que eu acho mais importantes, tá? Alguns eu posso até pular aqui. Como saber se foi convocado para trabalhar como mesário? Para saber se você foi convocado, você tem que entrar em contato com o cartório eleitoral, tá? Aqui nesse portal do Justiça Eleitoral em azul, você consegue o telefone de todos os cartórios do país. O que fazer para ser mesário voluntário? Aí depende, cada tribunal tem uma logística, né? Tem um cartório que aceita só o telefone, tem gente que pede um e-mail, tem gente que pede para comparecer no cartório. No caso do TRE Goiás, a gente tem um link específico que está na descrição do vídeo. Lembrando que esse link é só para o TRE Goiás, tá? Para outro tribunal, você tem que entrar em outro tribunal para se candidatar para mesário voluntário, tá? Então vai depender do tribunal. Na dúvida, eu falo, ligue no cartório e se informe. Sempre, no cartório da sua cidade, do seu município. Fui convocado para trabalhar como mesário, mas estou impossibilitado. O que fazer? De acordo com o artigo 120, a partir da convocação, o mesário tem 5 dias para juntar uma justificativa de impossibilidade, né? Um atestado médico, uma prova que ele vai fazer no dia, uma viagem. E aí você vai fazer um pedido escrito para o juiz e o juiz vai analisar se pode ou não fazer sua dispensa, tá? O que fazer em caso de extravio de convocação? Entrar em contato, obviamente, com o cartório eleitoral. O que fazer em caso de mudança de endereço? A mesma coisa, né? Entrar em contato com o cartório eleitoral porque ele consegue atualizar os dados do mesário no sistema Elo, tá? E cadastrar lá para que as cartas saiam naquele endereço. Quais as atribuições dos mesários? A mesa receptora de votos, em regra, ela é formada pelo presidente, primeiro mesário, segundo mesário e primeiro secretário. O presidente é quem mantém a ordem no recinto, é a autoridade máxima, ele que resolve as dificuldades dos eleitores, ele que nomeia mesários, se tiver um mesário faltoso, ele pode indicar qualquer um na fila para ser o mesário, né? Tem várias atribuições. E o primeiro mesário, em regra, dita o número do título para o presidente. O segundo mesário procura o nome do eleitor no caderno de votação e entrega o canhoto. E o primeiro secretário é aquele que organiza a fila, é aquele que vai distribuir as senhas no final da votação, organizar a fila, olhar a documentação e preencher a ata no final da votação. Então, o primeiro secretário tem que ser uma pessoa com bastante iniciativa. Tá? Basicamente são as funções que vocês vão exercer, mas sempre tem treinamento, né? O que fazer se o mesário não puder comparecer ao treinamento? Aí é importante entrar em contato, porque tem juiz que entende que é obrigatório, tem juiz que entende que não é obrigatório, né? Aí você tem que entrar em contato com o cartório. O TSE sempre disponibiliza treinamento EAD, ou seja, treinamento online. Então, geralmente, quem faz o treinamento online não faz o treinamento presencial. Então, vai depender da logística, né, de cada cartório eleitoral, tá? Menores de 18 anos podem ser convocados para mesário? Não, o Código Eleitoral permite apenas os maiores de 18 anos e tem que ser eleitor, né? Você tem que ter título de eleitor e ter mais de 18 anos para trabalhar como mesário. Durante a votação, eleitores, essa aqui não precisa, não se trata do cargo. Quais são os cargos da mesa receptora que recebe treinamento? Aí que eu falei para você, gente, depende, né? Da logística de cada cartório. Tem cartório que treina só o presidente, tem cartório que treina todo mundo, então você vai ter que se informar, tá? De qualquer forma, conforme eu disse, tem o treinamento à distância e os vídeos no YouTube do TSE também, que dão uma boa fundamentada para você trabalhar. A quantos dias de folga o mesário tem direito? É assim, gente, a cada dia de treinamento ou de trabalho, o mesário vai ter 2 dias de folga. Então, se você compareceu num treinamento, seja físico ou seja EAD, você vai ter direito a 4 dias de folga. Um da eleição e um do treinamento. Se tiver o segundo turno, então serão 3 dias, 6 dias. Todas as convocações que você atender da Justiça Eleitoral, você vai ter o dobro de folgas. Essas folgas são muito boas. Você vai receber uma declaração pelo juiz, né? E vai entregar na sua empresa ou no órgão público. Tá bom? Quem não comparecer para trabalhar como mesário pode votar? Pode, gente, não tem nada a ver. A falta no trabalho de mesário não impede a votação. O eleitor pode votar normal. Só que quem não comparece pode sofrer penalidades, que eu vou explicar mais à frente.
Que documento comprova o trabalho do mesário? Já expliquei, uma declaração expedida pela Justiça Eleitoral, tá? Que a pessoa trabalhou como mesário. Fui nomeado para trabalhar como mesário. A nomeação para trabalhar nos 2 turnos ou somente no primeiro? Gente, as convocações sempre são para os 2 turnos. Então, se você foi convocado para o primeiro, automaticamente você está convocado para trabalhar no segundo turno. Existe alguma vantagem para quem trabalha como mesário? Tem várias, gente. Além da experiência, um ato de cidadania que você exerce, você tem dispensa ao dobro, né, de dias trabalhados, né? Você tem desempate em alguns concursos públicos previsto no edital. Tem estado, gente, que isenta a matrícula, a taxa de inscrição em concurso público. Vários estados já aplicam isso, tá? Isso aí depende de lei, né? Em Goiás eu acho que não tem, mas em alguns outros estados tem, tá? Desempate em concurso público, como eu falei, né? E também tem o auxílio alimentação, tá? Sempre no dia da eleição é fornecido o auxílio alimentação por volta de R$ 35, R$ 40 por mesário. Então, assim, em Goiás também, não sei nos outros estados, a gente tem um convênio com a OAVG que dá horas extras complementares. Esse é o grande atrativo. São cento e poucas horas, então, assim, de horas complementares. Então, muita gente tem interesse por conta dessas horas extracurriculares, tá? No caso, os mesários voluntários. Quem prestou serviço como mesário pode faltar o trabalho no dia seguinte às eleições porque ficou muito cansado? Não, gente. As folgas que você tem direito de tirar, elas têm que ser combinadas com o seu chefe, tá? Não é no dia que você quer, não. Tem que ser acordado. Quais os critérios para a escolha dos mesários? Gente, essa é uma das partes mais importantes. Geralmente a gente escolhe os mesários para trabalhar naqueles que pertencem à própria seção, mas nem sempre dá certo. Aqueles que têm nível superior, são professores, serventuários da justiça, né? Pessoas com maior qualificação, né? Porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? E tem algumas proibições. Por exemplo, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até segundo grau, então se você for parente de candidato até segundo grau, pai, avô, filho, você não pode participar das eleições. Você não pode ser membro da executiva do partido. Você pode ser filiado a partido, mas você não pode participar da executiva. Ser tesoureiro, secretário, presidente, vice-presidente do partido. Fora isso, a pessoa que é só filiada a partido pode participar, tá? Autoridade ou agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargo de confiança no Poder Executivo, tá? Os agentes policiais não podem ser mesários porque eles trabalham no dia, né? E gente do cargo de confiança do Executivo é porque essa questão de confiança pode gerar uma imparcialidade, né? Os que pertencem ao serviço eleitoral, é claro, né? Os menores de 18 anos, né? E os que exercem cargos comissionados, conforme eu falei lá na frente, tá? Não podem ser nomeados ainda para compor a mesa receptora aqueles que tenham parentesco entre si, por exemplo, a mãe e o filho trabalhar na mesma sessão eleitoral não pode, e os servidores de uma mesma repartição pública que trabalham no mesmo recinto, na mesma secretaria, ou de empresa privada, que trabalha junto, na mesma sala, assim, em tese, né? Não poderiam servir como mesários no dia da eleição. E tudo isso aqui, ó, quem tem que informar é o próprio mesário, para pedir sua dispensa, porque a Justiça Eleitoral não tem essa informação geralmente. Quantos mesários podem ser convocados para trabalhar? Geralmente pode ser de 6 a 4, tá? Mas geralmente a gente convoca só 4, tá? É o presidente, primeiro mesário, segundo mesário e primeiro secretário. O que acontece quando o mesário convocado não comparece à eleição? Ele vai ter 30 dias, tá? Para justificar sua ausência aos trabalhos eleitorais, por escrito para o juiz, fundamentando por que ele não pôde comparecer. Se ele não for aceita a justificativa ou não justificar, vai ser aplicada uma multa, geralmente, né? Ela varia essa multa, tá? Mas ela pode chegar a 300 e poucos reais, tá? Dependendo do entendimento do juiz. E se for servidor público, ainda tem pior, né? Você pode perder 15 dias de salário, tá? Se a mesa na eventualidade da mesa receptora deixar de funcionar pelo não comparecimento do mesário. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A falta do mesário é grave e sempre que você não puder comparecer a algum evento, você tem que justificar. Onde pode ser obtido informações sobre o trabalho de mesário voluntário? No site da Justiça Eleitoral, no caso do TRE Goiás, no canal do mesário, né? Um mesário pode trabalhar no dia da eleição usando roupa de candidato? É claro que não, né, gente? É proibida qualquer propaganda, broche, porque o mesário tem que ser imparcial no dia das eleições, tá? E o celular? O mesário pode usar o celular? Pode, mas ele tem que restringir o uso do celular para contato com o cartório, ou muitas vezes é melhor até sair da sessão, porque é proibido o uso de celular pelo eleitor, né? Para evitar que eles tirem fotos
e que tumultue os trabalhos, né? Filme, votação, que viola o sigilo do voto. Tá bom, galera? Então, no TRE Goiás, para se inscrever como mesário voluntário, você vai entrar no link da descrição do vídeo, tá? Espero ter esclarecido as principais funções do mesário e seus benefícios, tá? O mesário é a figura mais importante para o exercício da democracia nas eleições. Obrigado.